The broadcast is live. Melhorou assim? Não, tá igual, Dina, mas tá tranquilo. Fica mais próximo, então, para... Eu não sei fazer como vocês estão fazendo. Será que tem que usar o fone, hein? É só colocar o formato de paisagem, Dina. Já estamos lá, boa noite. Boa noite. Não, Boa você noite. tá vendo? Estamos lhe vendo, sim. Boa noite, pessoal. Já estamos Boa no ar. noite. Boa noite. Honra estar aqui falando com vocês mais uma vez. Boa noite, pessoal. Vamos Maravilha, aproveitar boa. esses primeiros minutos aqui para a gente divulgar, chamar os nossos amigos aqui para que eles participem, né? Sim. Certo? Estou com medo aqui de mexer e sair de novo, porque eu já saí umas 2 vezes. Não tem problema, a gente traz você de volta. Guga, eu mandei aí no seu WhatsApp a imagem. Vê se chegou para você. Chegou sim. Pronto. Se puder, você faz o upload dela aí para eu dar uma explicação rápida. Ok, bacana. Alaide, Tá cortando um pouquinho, tá cortando. seu microfone está distante, Alaide. Alaide? A imagem dela aí está travando um pouco e o Travou. som está um pouco como diríamos, som embaçado. Pessoal, eu sempre chamo as pessoas através do Instagram, a gente dá um up aí para a galera entrar e Alaide, fala aí para a gente ver seu som. Alaide? O som de vocês está cortando demais. Tenta botar um Tá me ouvindo? headphone, Alaide. Tá Pra me gente ouvindo ele ouvir bem? melhor. boa noite. Nós estamos aqui no YouTube, no canal do Acho que Líder. você é um adaptador. Você está fazendo computador, peraí. O som meu de Jean, de Fernando e de Guga tá bom. O seu também tá razoável, Dino. É só o de Alaide que tá distante. Boa noite, Murilo. Já estamos aqui no ar. Não entendi nada que vocês estão falando. Estamos a 13 minutos no ar, é isso, Guga? Sim. Gente, eu estou colocando aqui no Instagram também. Nós estamos no ar no canal do Guga de Macedo. Ah, mas eu não tô conseguindo. E vamos falar aqui sobre o Natal. Seria bacana a sua participação lá no nosso canal, ok? Aguardo vocês por lá. O Rodrigo Bezerra já está aqui, dando boa noite a todo mundo aí. Maravilha, Murilo. César também. Ok? Fala, grande Então, Murilo gente. César. Bacana, muito obrigado por vocês terem aceito o convite para a gente trocar essa ideia aqui sobre Natal, né? Seria bacana se, enquanto a gente está falando, não está falando, os microfones ficassem desligados, né? Para evitar barulho dos outros aqui. É do Madison aqui presente, sempre presente com a gente, bacana, Madison. Legal, muito bom ter você por aqui. Murilo aí mandando um símbolo do escoteiro aí para a gente aí, ó. Então, a nossa ideia de trocar uma figurinha hoje à noite é para a gente falar aqui. Todos esses que estão aqui foram aprovados no processo seletivo do Novo para a disputa 2020 para vereador e o Fernando Pinto vai disputar para prefeito de Natal, certo? Nós estamos aqui para a gente falar um pouquinho da nossa cidade. E eu gostaria aí que o Jean começasse se apresentando aí para a gente, falando um pouquinho aí, cara. Maravilha. Obrigado. Obrigado pelo convite, Guga, para estar aqui trocando ideia com vocês e também com os convidados, né, para que a gente possa discutir, debater, trazer anseios, medos, dúvidas e principalmente soluções, né, para a cidade de Natal.
né? Meu nome é Jean Oliveira, eu costumo dizer que eu entrei para a política ativamente há pouco tempo. Na verdade, eu estava na política passivamente, absorvendo as coisas ruins que vinham dela, justamente por não estar presente. E a ideia agora é estar presente, estar atuando, fazendo minha parte para que coisas comecem a mudar, e principalmente mudar para melhor, né? Eu, de profissão, sou consultor e palestrante em estratégias de mercado, empreendedorismo. Costumo dizer que nunca tive carteira assinada, né? E isso não é mérito nem demérito, é questão de perfil. Ou seja, minha vida toda é empreendendo. E eu já passei por todas as dificuldades que o mundo do empreendedorismo promove. E é justamente por não querer que muitas pessoas passem tanto por todas essas dificuldades, né, que a gente quer dar a nossa contribuição de maneira mais efetiva, né, para que as coisas mudem, para que a gente possa construir mais e melhor, né, uma coisa mais efetiva, mais contundente, né, e nada melhor do que estando dentro de onde as coisas acontecem, e principalmente representando uma parcela grande da população, que é o empreendedor, né, e é quem faz a coisa acontecer. Um dos valores do Novo é justamente que o indivíduo é que é o único agente de mudança, que é o único gerador de riqueza. Então, nada mais do que representá-los. Coloquei meu nome aqui à disposição do partido e da cidade para que a gente possa, no futuro próximo, trabalhar juntos. Bacana. Doutora Dina, vamos lá, se apresente aqui para nossa galera que está assistindo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Dina Pérez, eu tenho 39 anos, sou advogada, empreendedora, eu atuo no mercado já há 15 anos, eu tenho meu próprio escritório e sempre me achei uma mulher politizada e resolvi sair do grupo de WhatsApp, das discussões virtuais, sair da indignação virtual para a ação real. E não poderia ser por outro partido, a não ser o Novo, pelos princípios e valores que eu defendo, e me sinto muito honrada de fazer parte desse time tão maravilhoso. Bacana, Dina. Cleiton, fala aí um pouquinho de você, Cleiton. Se apresenta aí para Opa, pessoal, boa noite. Eu sou o Cleiton Barreto, arquiteto urbanista, natural do Natal. Também sou engenheiro de segurança, fui presidente do Instituto de Arquitetos aqui do Estado durante 4 anos, fui conselheiro no CREA, tive participações na gestão pública através da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, do CREA, do CONEMA, do CONPLAN e também do IDEMA. Fazendo eco aí as palavras dos meus colegas aqui, todos nós somos pessoas que resolvemos sair da omissão para a ação, né? A gente cansou de ficar votando em pessoas que só faziam prometer e não cumpriam, locupletavam, né, dos valores públicos em proveito próprio, e a gente chegou à conclusão de que se é para eleger, que elejamos pessoas que de fato sejam comprometidas em melhorar a vida não só nossa, mas de toda a população, dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, pretendo colocar aí à disposição, né, da população minha experiência como arquiteto, meu conhecimento, quase 30 anos de voluntariado à frente de algumas organizações, em especial o escotismo, junto com meu colega Jean, e torcer aí para que a gente possa mostrar que é possível, sim, renovar a política, porque quem não gosta de política, a gente sabe, né? É governado por quem gosta. Bacana, bacana. Doutora Laíde Passaia, vamos lá. Cheguei agora de novo, não estava dando certo pelo celular. Agora. Boa noite a todos, muito feliz. Obrigada pelo convite, Gustavo. Estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. Na verdade, nunca pensei em falar isso, mas amo conversar sobre política, principalmente com meus novos amigos do Novo. Meu nome é Laíde Passaia, eu sou publicitária, sou especialista em marketing, especialista em tecnologia da informação, também sou especialista e pós-graduada em varejo. Sempre trabalhei na área privada, na área de tecnologia, na área de marketing. E sou mãe de 3 filhos lindos, maravilhosos, sou casada com Eduardo Passaia, que também faz parte do Novo, e fui candidata a deputada federal agora em 2018, tive 8.340 votos em Natal, sem gastar 1 centavo de dinheiro público, apenas com doação de pessoas físicas que acreditavam realmente na proposta do Novo, e eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que eu me diverti muito na campanha,
porque eu fazia isso com muita vontade, com muito amor, sempre pensando em como a gente pode fazer uma nova política, uma boa política, e hoje eu tenho um prazer imenso, imensurável de participar de qualquer tipo de discussão, de ideias, e isso realmente me trouxe, o novo me trouxe de bom. Obrigada pelo convite, viu? Pô, bacana. Agora, antes do Fernando falar, deixa eu me apresentar aqui um pouquinho, né, Fernando? Senão fica difícil de falar depois de você. O dono da casa, né? Não é? Eu sou o Guga de Macedo, eu tenho 50 anos, já sou vovô de 2 figurinhas massa, né? E, assim, sair da indignação para a ação, porque eu quero uma cidade melhor para minha família, e, assim, eu acho que está na hora de eu contribuir mais com essa cidade, né? Onde eu escolhi morar, onde eu escolhi criar meus filhos, meus netos. Sou de imóveis, sou também empresário da área de alimentação, tenho um comércio de alimentação junto com minha esposa. E, assim, sou um batalhador, sou um empreendedor e sei como a gente sofre nesse mercado, nessa cidade de Natal. E a gente pode mudar muito isso, beleza? E sejam muito aqui no canal do Doutor Fernando. Se apresente aqui. Boa noite a todos que estão aí, nesse momento agora, à noite, né? Estão aí vendo a nossa live. Eu peço licença para entrar na sua casa, nesse horário de descanso. Peço licença aos nossos queridos vereadores, Guga Macedo, Alaide Passaia, Dina Pérez, Jean, Alaide e Cleiton. Então, gente, eu sou do Partido Novo desde 2014. Na verdade, a minha filiação é 270, eu estou na origem do projeto. Eu sei que tem outros aqui, Cleiton também, eu sei que foi uma das pessoas que ajudou a arrecadar ficha para a formação do partido. Entrou aqui Cássio entrou. Então, eu estou no Partido Novo desde 2014, em Natal, eu estou há 11 anos morando em Natal e dentro de Natal, conheço desde menino Natal, tá? Sou cidadão natalense, de coração e por merecimento, por notórios serviços prestados à cidade. Não só me sinto natalense, mas muito potiguar, não há nenhum município desse estado que eu não conheça. E o projeto do Novo, para mim, não é um projeto político, é uma missão. Eu entrei na política por causa de uma missão. É uma missão de vida, passei por vários acontecimentos na minha vida que fizeram eu me tornar um cidadão mais sensível às mudanças necessárias para a evolução da nossa sociedade e da nossa cidade. De 11 anos para cá, Natal empobrecer, eu tenho visto a miséria aumentar, eu tenho visto as diferenças sociais por causa da falta de oportunidades, né, a desigualdade de oportunidades aumentando, e a gente teve uma ótima estreia na política. Aqui a gente teve a Alaide Passaia. É importante dar uma notícia boa aqui, o projeto Novo é tão bom, vocês não têm, eu estou com esses dados agora da estratégia política da gente, o nosso projeto é tão bom que nós, na última eleição, para deputados federais, nós tivemos 3,49% dos votos. Tá? Mas isso parece pouco, só que não é. Nós ficamos na frente do PDT, deputados federais, do MDB e do PSDB, e tem mais. Não existe nenhuma urna em Natal que nós não tivéssemos sido votados. É importante salientar que dentro de algumas zonas e alguns bairros, nós ficamos em alguns deles, 7º, 8º, isso considerando a Alaide como 8º lugar, 9º lugares, Jaime Groff. Então, o nosso projeto é um projeto de mudança, é um projeto e é um projeto que começa aqui na cidade. Então, agora vai ser um momento de a gente falar da cidade que a gente julga, que é o líder da cidade que a gente... Alô, tem gente falando aí? Tem algum YouTube ligado aí, o som, né? Então é só baixar o YouTube de alguém aí, tem algum YouTube que tá vazando. Ele tem um delayzinho, aí dá o retorno, Fernando. Só isso. Tá, então, Guga, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pela participação aqui no seu público, né, na sua casa, nesse momento, para falar da Natal que a gente sonha, que é Natal que a gente quer. Entrega a palavra a você para liderar essa campanha. Fernando Amaral,
acaba de entrar agora. Um abraço, Fernando Amaral. Uma honra ter você aqui. Qualquer número. Fernando Amaral é importante. Não pegou nenhum número em relação ao Covid e é um cara que tem vários dados relevantes em relação à nossa cidade. Agrega muito a Natal e vai agregar muito ao mundo. Perfeito. Gente, o nosso bate-papo vai ser um bate-papo descontraído, né? Um bate-papo solto, não tem aqui um engensamento nas coisas, né? A gente vai trocar ideias para a gente fazer uma cidade melhor, né? Tem um YouTube aí aberto ainda aí, que tá vazando, tá voltando o som para a gente aqui. Se alguém está assistindo no YouTube, deixar no tudo. Deixar eles... Tem cachorrada aí. Eu ia dizer, mas você falou primeiro. É tu. Olha aí, doutora Cassandra Bezerra chegando aqui. Então, para a gente construir André uma Luiz cidade... dos Santos, Rodrigo Bezerra também. Oi, presidente. Cassandra é a nossa general. Ela quem manda aí em tudo. Então, para a gente fazer uma cidade melhor, a gente tem diversos desafios, né? E eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho aqui, uma opinião de cada um, sobre o transporte público na nossa cidade, né? Vamos falar de transporte, vamos falar desse que é um dos grandes desafios para a Prefeitura de Natal, vai ser melhorar o transporte público, né? O que vocês pensam sobre transporte público? Como é que a gente poderia melhorar isso? Começa sim, Guga. O transporte público da nossa cidade, ele deixa muito a desejar, né? Todos os anos há reajustes das passagens e a gente vê ônibus sucateados, ônibus que não correspondem com o valor das cobranças das passagens, né? E quem sofre mais com isso é o passageiro, é o cidadão, é o trabalhador. Então, é um assunto de bastante relevância para a gente falar a respeito e de cobrar, assim, as autoridades, aos nossos eleitos, né, ao prefeito e aos nossos vereadores, a cobrança do que foi feito até agora com relação à licitação. Todos os anos há a promessa dessa licitação, essa licitação não é feita, não é realizada, mas a cobrança das passagens é aumentada anualmente. Então, cabe a nós, como cidadãos e também como pré-candidatos, focar também nesse assunto, né? De que a gente possa colocar em prática e a realização dessa licitação, e não ficar só no papel, como acontece todos os anos, né? A gente não quer a insatisfação da população, a gente quer a satisfação da população em detrimento do nosso trabalho com eficiência. Então, eu acho importante a gente bater nessa tecla aí, dessa licitação, para que haja uma melhor qualidade no serviço do transporte público. Bacana. E você, Cleito, como urbanista, como é que você vê aí essa nossa missão em relação ao transporte público? Vou fazer eco aí as palavras de Dina em relação à necessidade urgente de uma licitação. A gente, na verdade, tem um transporte clandestino aqui na cidade, né? Porque não existe, de fato, um contrato do município de prestador de serviço. Está um pouquinho baixo do teu áudio agora, Cleito. A gente precisa pensar a questão dos modais, né? Das modalidades que a gente quer de transporte aqui para a nossa cidade. Eu venho conversando recentemente com o diretor de engenharia de tráfego da STTU, o Carlos Milhô, que é arquiteto, presidente da Associação de Ciclistas. Ele vem tentando fazer aí um bom trabalho no sentido de ampliar a malha viária de ciclovia ou ciclofaixas pela cidade, né? Que aí dá mais uma opção de modal. A gente tem que pensar também a questão da integração, né, do trem urbano que liga Natal, Parnamirim, Natal, Ceará-Mirim, para que esse transporte ele possa ser mais ampliado. Afinal de contas, é um transporte de um valor bem baixo e bem acessível à população e que também atende com rapidez. E a gente tem que pensar também a possibilidade de BRT e de VLT implementar esses dois modais dentro da cidade, né? Criar o VLT ali, por exemplo, dentro da área de Cidade Alta, Ribeira, e a gente ter um BRT que possa circular numa grande faixa que eu penso que poderia ser interessante sair, pegar Presidente Moraes, Roberto Freire, Via Costeira, passar pela Ponte Nilton Navarro, João Medeiros Filho,
e Bernardo Vieira para chegar de novo a Prudente Moraes. A gente teria aí um grande anel que conseguiria atender ao grande fluxo da cidade, né? Essas três principais vias, João Medeiros Filho, Bernardo Vieira e Prudente Moraes, no sentido Zona Norte e Zona Sul. Se a gente pensar isso, a gente vai conseguir dar mais opções de mobilidade. E não pode a gente forçar a população a ter que todo dia se deslocar da sua casa para o trabalho, da sua casa para o lazer, da sua casa para a necessidade de saúde, né? Enquanto que se a gente tivesse formas de fazer com que as pessoas encontrassem não só o trabalho, mas também opções de lazer mais próximas das suas residências, a gente evitaria esse grande fluxo de volume de pessoas sendo transportadas diariamente. Daqui só para vocês aqui um exemplo simples, a Avenida das Alagoas, né, que ela é interrompida quando chega na ZPA 5, ela poderia ser cortar a ZPA e terminar justamente na Rota do Sol, que seria aí uma via de escape para o pessoal que mora na Zona Sul, no período de verão, e ir para as praias do Litoral Sul. E aí você não sobrecarregaria a engenheiro Roberto Freire e não estaria tendo aí essa discussão, na minha opinião, até inócua, de querer fazer trincheiras na Roberto Freire, né? Trincheira, para quem não sabe, é aquilo que foi feito ali na frente do Sebrae, ao lado da Arena das Dunas, né? Onde você faz um declive aí de veículos e você acaba com os pontos comerciais e residenciais ali ao redor, porque você não dá opção de estacionamento, você aumenta a velocidade do veículo, e essa solução é uma solução que a gente chama de solução rodoviária, ela só visa satisfazer ao fluxo do veículo de passeio, e esquece da bicicleta, esquece do pedestre, né? Na verdade, são os dois principais elementos que a gente tem que pensar quando a gente pensa a cidade como um todo, né? O pedestre ele sempre vai ter a prioridade na via. Cleiton, só uma observação. O teu áudio, como o microfone está ficando um pouco abaixo, o pessoal está reclamando um pouquinho aqui. O Rodrigo está dizendo que tá baixo um pouquinho o seu áudio, né? Tá mais... Acho que fica melhor assim. Fernando, você como futuro prefeito de Natal, se Deus quiser, com o trabalho da gente aí chegando lá, né? Como é que você vê transporte público em Natal? Bem, o problema do transporte público de Natal, ele é antigo. A gente começa com a revolta do busão. A revolta do busão iniciou em 2012, ainda no governo Micarla, importante que se diga isso, onde teve muita violência. O comandante atual, o comandante Alarico, era, na época, o subcomandante, e a gente teve um movimento de muita violência. Eu acho que a passagem, na época, estava passando de 2,20 para 2,40. Depois veio 2018, a gente teve outro movimento, salvo engano, 2018, tá? E isso, na verdade, acarretou outras grandes movimentações no país. Importante que se diga que Natal tem um problema tão sério que esses movimentos, sobretudo 2012, deixou feridos e foi um caos. A gente tem um problema sério, como a doutora Dina falou, que é um problema de ausência de novas linhas. Então, as nossas linhas, o nosso tráfego intermunicipal, não só dentro da cidade de Natal, mas em relação às cidades que compõem a região metropolitana, elas são linhas que estão ultrapassadas, tá? E isso faz com que a gente não tenha o fluxo adequado para onde a cidade andou. Existe um ditado que diz que a cidade anda. Natal, ela se espalhou muito. Quando a gente teve aproximadamente 40 anos, Natal, salto... Como? Alguém falou? Não. Tá. Como a gente tem uma licitação, não tem novas licitações há muitos anos, então a gente tem um problema muito sério de fluxo, a gente tem um problema muito sério da Zona Norte para a Zona Sul. Então, o nosso modal de transporte, notadamente, ligar o microfone, eu aceito. Oi, algum barulho então, aí. O modal de ônibus, tá? O nosso transporte coletivo, o modelo de transporte coletivo, ele é extremamente vetusto. A gente tem que urgentemente rever isso. A pressão sobre o transporte ele diminuiu com o Uber, a gente passou a ter uma utilização mais versátil do compartilhamento dos veículos próprios, tá? Mas, infelizmente, as nossas vias, sobretudo as nossas calçadas, não permitem que a gente tenha um ambiente propício para a locomoção como o mundo vem fazendo, através de patinetes elétricos, através de bicicletas,
as nossas bicicletas concorrem com ônibus, nós não temos ciclovias, e nós temos uma extrema dificuldade que se acentua a cada dia. Eu não porque a mensagem de Rodrigo apareceu aqui, eu não coloco como sendo o principal problema o transporte. Comparado a outras cidades, o nosso trânsito ainda não é o trânsito mais sério. O problema é que Natal, não obstante ser a segunda capital menor do Brasil, ela é muito espalhada. Essa falta de densidade faz com que a gente tenha pouco compartilhamento. Espero que o nosso plano diretor, se o plano diretor ele não permitir que a gente tenha mais adensamento, que as cidades sejam mais inteligentes, o que é que eu quero dizer? Você constrói um prédio com 150 apartamentos, com 150 famílias, você tem uma quantidade enorme ali de veículos que podem ser compartilhados. Você tem um impacto menor, por exemplo, na questão urbanística, no esgoto, mas você também tem um impacto na questão do transporte, porque as pessoas, elas hoje procuram se locomover na menor distância possível da sua casa para o seu trabalho, do seu trabalho para a sua academia, para o parque, para as praças da cidade. Então, o problema do transporte nosso, ele além de ser um problema que pode ser amenizado através de novos modais, como um novo plano urbanístico, permitindo que a gente tenha ciclovias que não concorram com ônibus, que a gente tenha um ambiente mais propício à conexão do cidadão com a própria cidade, uma cidade feita para as pessoas, tá? E novas licitações para que a gente tenha outras linhas, para que o próprio cidadão natalense ele possa curtir a própria cidade, por exemplo, à noite. É difícil do cidadão sair de Tirol, por exemplo, ou da Zona Norte para Ponta Negra, e vice-versa. Por quê? Porque a gente não tem ônibus à noite. No ônibus noturno, as linhas são raras. Então, você desce, às vezes, de um ponto, tem que andar 1 quilômetro para poder chegar numa parada de ônibus. Então, é necessário que a gente reveja isso urgentemente. Existem outros modais que podem ser utilizados, ligando a Zona Norte, Leste e Oeste, o transporte fluvial, e os VLTs, Veículos Leves sobre Trilhos, que, na verdade, depende de um esforço do município para que as PPPs sejam viáveis. Infelizmente, a gente não tem hábito, os nossos políticos não têm hábito de buscarem investidores. A nossa governadora, essa atual aí do PT, ela foi para a França agora, ela trouxe o quê da França? Qual foi o contrato de intenção que ela trouxe da França? Então, esses investimentos a longo prazo, que dependem de alto valor para poder ter um retorno, só grandes companhias podem ser feitas. Então, é necessário que a gente tenha uma política proativa para buscar não apenas as soluções simples, que estão no dia a dia das cidades modernas, mas as soluções também que são mais estruturais, que dependem de infraestrutura. Então, esse é o posicionamento, é isso que a gente está analisando em termos de transporte. Bacana, bacana. Doutora Laíde, o que é que você pensa dessa questão do transporte? Você tem algo para acrescentar? Seu microfone está desligado. Pronto. É porque eu aprendi a ligar e alguém desligou, né? Acho que é você, que é o dono aqui da... Eu fiquei mexendo e liguei. Vou pegar um pouquinho de cada um aqui, só para dar uma pincelada. Eu acredito que o problema realmente é de gestão e, pior, falta de vontade do poder público de resolver o problema. Não adianta se falar muito das soluções, dos problemas a gente já sabe quais são, mas a gente não vê ninguém. Eu, pelo menos, não tenho nenhum representante na prefeitura, nem no legislativo, em absolutamente canto nenhum, que queira resolver esse problema. É só muito blá, 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 mas realmente não fazem nada. A última licitação, aliás, as duas últimas licitações que foram aprovadas pela Câmara Municipal de Natal, não foram atrativas para que outras empresas viessem para cá e a gente tivesse mais oportunidade de ter outras empresas trabalhando aqui para poder atender o transporte público de Natal. Então, a gente continua ficando na mão da mesma, que aí faz o que quer. Uma licitação que se coloca 6 centímetros de altura, que obriga a ter ar-condicionado, que obriga a ter uma série de pontos que é difícil você andar em Natal. Ora, de carro, imagina um ônibus baixinho, né? Então, termina sem ser atrativo e continua sendo mais. Pincelando aqui também, precisa de CLT, VLT, precisa de trem que venha de Ceará Mirim, que venha até a Zona Sul,
Por exemplo, eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa que vinha de Ceará-Mirim para Natal, pagava R$ 1,50, mas aí para vir da Zona Norte para cá, ela tem que pagar 2 ônibus, porque não tinha integração. As integrações se acabaram, né? A gente vai, eles vão comendo pelas beiradas, não tem integração em Natal. Aí fala, melhorar a ciclovia. Oi? Que ciclovia? Eu não sei onde tem ciclovia, eu nunca vi. Se andar junto de ônibus é praticamente um assassinato. Você tentar colocar ciclista junto de ônibus. Não existe em canto nenhum, não funciona. O ônibus não respeita nem carro, avalia um ciclista. Eu quero saber se quem fez essa proposta anda de bike. Então, as pessoas do poder público também têm que usar as vias para saber como é que tem que realmente funcionar. E o que o Fernando falou aí, a parceria público-privada, a Câmara Legislativa, Fernando, não tem nenhuma lei que possa fazer nenhum tipo de parceria público-privada. Eu fiz uma doação de um bicicletário ali para a Praça Gentil Ferreira, no Alecrim, e tentei fazer parcerias com CDL Natal, com a Unimed Natal, para poder distribuir bicicletários em toda a cidade de Natal, em todas as praças. Não tem como. Não existe uma lei que permita fazer isso, a não ser que seja aquela de adote uma praça, adote o verde, que a empresa tem que ficar responsável pela praça inteira. Onde já se viu isso? Você quer doar um bicicletário, mas tem que adotar uma Praça Gentil Ferreira todinha para ela? Então, é impensável, não existe. As pessoas fazem as leis de uma forma irresponsável, sem pensar na ponta, e aí eu acredito que se a gente tivesse uma lei que permitisse a parceria público-privada, não só para praça, não só, mas também para aquela empresa que doa um Wi-Fi para uma escola, que queira fazer algum projeto diferenciado numa escola, principalmente na parte da educação, que ela possa fazer e ter a sua logomarca ali, que mal tem isso. Empresário, empresa não é bandido, ao contrário. O poder, a sociedade civil organizada é muito melhor do que o poder público. E se a gente conseguisse as duas coisas, a gente conseguiria ter um resultado muito melhor. Então, acho que é isso. A licitação teria que ser bem mais atrativa e que essa regulamentação fosse mais branda para que a gente pudesse atrair mais empresas para Natal, para poder ter uma concorrência mais saudável. Bacana. Jean, o que você fala disso? O que é que tem mais a falar, né? Todos os nobres amigos aí já comentaram, mas vamos fazer aqui um bate-ponto do que foi comentado sobre aqui sobre o transporte público. Foi falado sobre as ruas. Nas ruas a gente tem que ter a fluência. A rua tem que permitir com que tudo transcorra de uma maneira tranquila, de uma maneira natural. A formatação do trânsito, a formatação das ruas, desde a época que foi construída, é uma coisa. Para hoje já não é. Quanto se tinha de veículos antes, quanto se tem de veículos hoje? Quanto se tinha de população antes, quanto se tem de população hoje? Né? Então, tudo deve ser adaptado pensando no futuro. Eu não tenho que me adaptar de maneira reativa, eu tenho que me adaptar a um futuro que ainda vai vir. E para isso é a visão de longo prazo. Então, eu tenho que projetar um processo urbanístico que favoreça o transporte público. Porém, sem deixar de pensar em questões de liberdade, quando a gente fala em Uber, lá em Pernambuco tem muitas combis, né, as vans ali em Abreu e Lima, né, Fernando? Tem todas as combis, e aqui como tinha as vans antes, e que de tanto baterem nele hoje não existem mais, elas podem ser liberadas, podem ser regulamentadas, porque são empreendedores também que estão à frente, que estão cuidando de suas famílias, garantindo o sustento delas, trabalhando, e é uma conta a menos para o Estado, né? Isso pode ser trabalhado de uma maneira organizada. Tem que se verificar todos os modais possíveis. Quem quer ir de bicicleta, vai, né? Mas foi falado, tem muito ciclista, mas não tem ciclovia, né? Como a Cassandra comentou agora há pouco, foi pedalar hoje e está completamente destruída ali a via costeira. A gente fala de via costeira que está destruída, ela pondo aqui, acabei de pedalar pela via costeira, a ciclovia destruída, um perigo, e tanto espaço para fazer um grande calçadão com vias para bicicletas, skates, corridas, caminhadas, quiosques, enfim, tudo isso. Eu tive em Vitória, no Espírito Santo, há pouco tempo, e dá gosto de você ver, de chegar lá, de pegar pelo aplicativo, pegar desbloquear sua bike, e pedalando até onde você quiser, e chega e deixa em qualquer ponto, e pelo aplicativo de celular mesmo, bloqueia ela novamente. A empresa que faz
que busca a empresa das bicicletas, vê onde ela está, vai lá, busca, coloca no canto correto de novo. Isso também parte de uma educação da população, tá? Isso também parte da educação. A gente tem sim que tratar de processos trazendo favorecimento para todas essas variantes que a sociedade precisa, mas também para que ela continue parte de um processo de educacional, né? Todo mundo tem que contribuir. Junto às interligações que têm que ser feitas, como foi falado, tem todas as questões de sucateamento que existem e, como a Laide falou, vai se colocando tanta regrinha básica, vai colocando tanto cabelo em ovo, que fica inviável até para as pessoas conseguirem lançar uma proposta que seja aceitável, que seja produtiva, que seja proveitosa, que gere, inclusive, lucro. Não é só ficar aumentando, não é colocar qualquer valor todo ano, porque senão não dá mais para ninguém. As coisas estão mudando. Todo mundo voltou? Não, tivemos uma pane aí geral. Foi? Todos voltaram? Eu nunca saí. Acho que a pane foi em você, viu? Eu tô dentro. O Pinto tá dentro. Caiu tudo. Vá para lá. O Pinto não saiu, não. Tô aqui. Vá para lá. Caiu tudo aí, vem. Vá de reto. Então, tá me perdendo a brincadeira aqui. Enfim. Rapaz, eu fiquei fora da brincadeira, porque aqui parou tudo, travou tudo, parou a internet geral aqui em Capim Macio. Enfim, tudo isso se conclui com uma quantidade, sim, que tem que ter de empresas funcionando, de qualidade, quer seja com ar-condicionado ou não, mas na melhor qualidade que possa ser oferecida e que tenha um preço justo. Eu sempre digo que não existe caro nem barato, existe aquele valor que é justo para aquilo que você está disposto a ter de retorno, para tudo aquilo que você quer ou pode pagar naquele momento. Cada um está em um momento de sua vida, alguns com mais, outros com menos, investindo nisso ou desinvestindo alguma coisa. Enfim, quando se fala em transporte público, não é só o ônibus, né? É tudo isso que é a maneira com que a população se movimenta. Verdade. O Murilo está colocando aqui que a cidade está caminhando para uma falência, né, em 2021. Isso aí é fato, a gente sabe. E ele pergunta assim, como fazer, né? Anteriormente ele perguntou assim, vamos ser mais pragmáticos, vamos dizer assim, o que é que a gente precisa fazer, como é que se faz isso? Murilo, primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar na Câmara Municipal e na Prefeitura de Natal pessoas comprometidas com a cidade e não comprometidas com os seus projetos pessoais, né? Esse é o primeiro ponto. E aqui são empresários, são pessoas de diversos setores que estão aqui colocando a cara para bater, né? Que não precisam, que não são políticos de carreira, mas que querem se doar pela cidade. Então, assim, primeiro propósito é esse. E a gente tem aí as parcerias, porque, assim, as cidades são quebradas. O município tem que cuidar das coisas básicas, né? Ele não tem que estar preocupado com outras coisas. Então, assim, o esforço maior dele é fazer um gerenciamento da cidade, fazer com que a cidade funcione bem. Mas quem faz a produção, quem faz gerar, são os empresários, são as pessoas, né? Quem gera riqueza, quem faz tudo isso. Então, a primeira coisa é trocar o que está lá no comando. Quando a gente começar a trabalhar, aí sim, essas coisas vão começar a chegar. E eu acredito muito no projeto que o Novo tem para Natal, né? Acho que é por aí. Vamos falar. Fazer um comentário. Viu? Claro. Viu? Desculpa interromper. É isso. Seguinte, aqui é para a gente falar. O município esse ano já iniciou com uma dívida em curto prazo de quase 500 milhões. A gente teve uma perspectiva de arrecadação de 3 bilhões no ano passado. Nós empenhamos 2,5 bilhões aproximadamente e pagamos aproximadamente 2,1 bi. Nós geramos de déficit do ano passado para cá 400 milhões de reais. Agora, a preocupação é muito, muito relevante, porque quem pegar o órgão do Poder Executivo, provavelmente será o Novo, o problema é muito sério, porque é o seguinte, o Estado do Rio Grande do Norte, 35% da economia do Estado do Rio Grande do Norte, ela é representada por Natal. Natal é o centro
da região metropolitana e é o prestador da maior parte dos serviços essenciais para outras 10 cidades. Ocorre que 35% da economia de Natal ela é composta por serviços. E eu destaco o turismo. Além do turismo, você tem os acessórios ao turismo, que é bares e restaurantes, hotéis, bares, restaurantes, e por aí vai. Você precisa de empresa de limpeza, precisa de segurança, e por aí vai. O problema é que o turismo, ele não volta do dia para a noite com essa pandemia. Quando eu falei em PPPs, a lei federal é que estabelece que os municípios e os estados e a União, elas podem fazer PPPs através de concessões e, obviamente, que necessita de licitação. E, pasmem, o valor mínimo estabelecido pela lei federal é de 10 milhões de reais. Existe já várias discussões no Congresso Nacional para se fazer outros projetos, a exemplo de adote uma praça, adote uma rua, adote uma esquina, ou qualquer que seja, que são as PPPops, parceria público-privadas menores, para que o cidadão possa fazer uma utilização, tá? Ao invés de pagar impostos, o problema é que está se discutindo aí renúncia de receita e não se sabe o nível do calote, que essa é a alegação do governo, tá? Então, é essencial que no ano que vem nós tenhamos PPPs para ter investimentos aqui em Natal e no estado do Rio Grande do Norte. Se não tivermos políticos que empreendam na política, nós não estaremos muito piores do que somos e do que a gente pode imaginar. Tá? Então, as nossas propostas têm que ser modernas, disruptivas, o corte de gastos vai ter que ser quase que absoluto em outras áreas, para que a gente possa priorizar educação, saúde e segurança. Então, só para responder, eu acho que essa resposta é uma resposta que merece muita atenção, porque a situação é muito séria na nossa cidade e no nosso estado. Guga, deixa só eu fazer uma complementação aí na sua resposta ao Murilo, que é justamente a questão que a gente precisa renovar a Câmara, porque uma Câmara que tem 29 vereadores e quase todos estão com mais de 2 mandatos, a gente tem, por exemplo, o Franco Capistrano que já vai para o 7º mandato, né? Quer dizer, está no 7º mandato, a gente tem o Luiz Almir no 4º mandato, a gente tem o Paulo Freire no 5º mandato. Então, assim, renovar, com certeza, é o primeiro passo que a população precisa tomar nesse ano de 2020, para que a gente possa, pelo menos, sonhar em ter uma cidade em 2021, pelo menos com outro astral, outro ar. Bacana, bacana. Perfeito. Eu acho que é por aí mesmo. E a gente tem esse propósito, né? Acho que todos aqui estão se colocando para esse desafio em função disso, né? Da gente querer fazer algo muito maior. Então, a gente tem muita coisa para falar de Natal, para fazer para o Natal, para buscar isso. Mas um ponto que Natal tem sofrido bastante também é a educação, né? Nossos índices são extremamente ruins, nossas escolas municipais estão, assim, à beira do colapso, de verdade. E, Alaide, fala um pouquinho da educação, como é que você pensa que a gente pode transformar isso? Você estava desligado o microfone. Estado, mas você... Dá para você autorizar eu falar? Você pergunta e não deixa eu falar, rapaz? Não, mas não fui eu que... A educação... Alguém está botando no mudo aqui, mas eu acho ótimo. A educação, Guga, ela liberta, né? Ela abre a mente do cidadão. Você vê quanto mais educação você tem, mais civilidade tem o cidadão, mais ele sabe votar, mais ele sabe cobrar, mais ele sabe dos direitos dele na cidade, o papel dele da cidade, sabe que os prefeitos, os vereadores, os políticos são servidores públicos e não deuses, como é aqui em Natal e aqui no Brasil. Eu acredito que a gente tem que focar muito na educação da primeira infância, que é a responsabilidade da prefeitura de Natal, do município. E eu vejo muita gente falando assim a responsabilidade da mulher, da liberdade da mulher, do trabalho mas nada mais liberdade para a mulher do que poder ter um filho pequeno, numa creche de qualidade, com merenda, sendo bem cuidado. Isso faz com que a mulher tenha um poder competitivo maior
do que tem um poder competitivo igual ao dos homens. Porque a gente sabe que, na realidade, quando uma criança nasce, a responsabilidade fica com a mãe. Ela tem essa responsabilidade maior em criá-lo. Então, se a sua filha, seu filho pode estar numa creche bem cuidada, uma creche de qualidade, até porque a gente paga altíssimos impostos para que isso realmente aconteça, a gente dá liberdade, dá poder, empoderamento verdadeiro para a mulher, para ela poder sair e receber o seu ganha-pão. E a educação, desde pequeno, a educação de qualidade, faz que a meritocracia vença, que o meu filho possa estudar numa escola pública junto do filho da empregada da minha casa e eles vençam pela meritocracia. Então, eu acredito que a gente pode direcionar os nossos olhares, fiscalizar as escolas do nosso município, não ser apenas diretoras e diretores de escola por nomeação, né? Mas que seja por currículo, que ela seja avaliada todo ano, todo semestre, pelas suas conquistas, pelas notas que são tiradas, né, pelo IDEB. Então, que isso possa realmente ser feito uma bela gestão, fiscalizada realmente pelo Poder Legislativo, para saber se o dinheiro está sendo bem empregado, para que a gente possa ter uma educação de qualidade. E uma das coisas que eu acredito que a Câmara Municipal pode fazer, que um vereador pode fazer, é inserir o empreendedorismo nas escolas. A gente sempre, eu pelo menos, sempre meus pais disseram, minha filha, faça um concurso público, é seguro, é bom, você vai ter sua garantia. Acho que só aqui no Brasil que tem esse apego, né, a ser um servidor público, porque o empresário, ele realmente é muito sofrido para você ser um empreendedor. E eu acredito que a gente precisa de mais empreendedores, de mais pessoas que possam gerar emprego e renda, para que a gente possa arrecadar mais, para a gente poder dar mais dignidade ao trabalhador, porque o que dá dignidade a um pai, a uma mãe, é você poder sair de casa, é você trabalhar, ganhar o seu sustento com o seu suor, com o seu trabalho. Então, se a gente conseguisse, desde pequenininho, desde a primeira infância, a gente implementar o empreendedorismo nas escolas como uma matéria junto, né? Não tem um professor a mais, não tem um custo a mais, não é isso. Mas que isso possa ser feito dentro da escola para que possa estimular as pessoas, dentro da educação, a poder pensar diferente, como ganhar o seu dinheiro, como trabalhar com os impostos, como usar a sua criatividade para você poder gerar emprego, para você ter a sua liberdade, o seu dinheiro. Eu acho que esses dois pontos, fiscalizar bem a nossa educação, melhorar a gestão da educação, fiscalizando isso, onde é que o dinheiro é empregado, e ter empreendedorismo nas escolas. Eu acredito que isso possa ser um grande ponto, uma grande vantagem aqui para os nossos natalenses abrirem a mente, terem mais informação e serem, ter sua mente aberta para a política e para a civilidade. Bacana. Quem quer contribuir aí com esse tema de educação? Eu quero só complementar o que a Laide falou a respeito desse projeto de empreendedorismo, a gente também fazer projetos de parcerias público-privadas. Isso é tão importante, pessoal. Empresários poderem doar materiais, computadores, colocar tecnologia nas escolas públicas, fazer bibliotecas virtuais. Isso é tão importante para a educação de base. E é como a Laide falou, aí sim tem como a gente ter uma educação igual, e aí a criança crescer e galgar os objetivos pela meritocracia, realmente, né? Outros projetos também, como o Voucher na Educação, que temos em países desenvolvidos e até desenvolvidos, aqui vizinhos ao Brasil, Chile, Peru, onde o resultado foi altamente positivo dos pais escolherem a escola que o filho vai estudar, uma escola particular sem gerar qualquer custo extra para o poder público. Um aluno na educação de uma escola municipal aqui no município custa em torno de quase R$900, e tem escolas particulares aqui na capital que é mais ou menos nesse valor, então não haveria qualquer custo extra para o poder público. E aí resultaria numa liberdade aos pais, a liberdade que a Laide falou, né? Uma liberdade do pai escolher a escola que o filho vai estudar. E aí, sim, crescer e poder concorrer a uma vaga na universidade de igual para igual, né? Tanto o rico quanto o mais carente economicamente. Então, são projetos que a gente também pode colocar em prática. Tanto a parceria público-privada como o Voucher na Educação. Perfeito, bacana isso. Cleiton, ia falando aí, Fernando? Fernando? Pois não, a disputa.
Não, eu Vamos queria lá, só dizer, vou jogar aqui um mote para Jean. E uma das perguntas aqui que o Murilo fez é que ele disse que nós, no caso, as pessoas que estão aqui na nossa audiência, já dão o voto deles para nós, né? Mas como é que a gente vai fazer para conquistar o voto do pessoal, por exemplo, da favela do Japão? Basicamente, na minha opinião, quem trabalha com empreendedorismo, como é o caso do Jean, como eu também já lecionei para algumas instituições de ensino superior, a gente vê muito empreendedorismo em áreas de baixo risco, em áreas de alto risco, aliás, né? Em áreas de pessoas com situação de risco, né? Ou seja, de classe baixa. A gente tem que dar oportunidade para eles para botar essa ideia para frente. Então, a gente tem que chegar mesmo, parar de fazer, sair um pouco aqui também, muito da Zona Sul, da Zona Leste, ir para a Zona Norte, para a Zona Oeste, dar a cara a tapa mesmo, chegar para eles lá e mostrar que uma outra realidade é possível. E aí eu vou jogar a bola aqui para o Jean, que ele já rodou esse Brasil inteiro aí com as ações empreendedoras dele, lecionando empreendedorismo, né? Para ele dar o testemunho dele aí de como ele deve ter já visto muito empreendedor em áreas de alto risco social. Valeu, Cleiton, recebido aqui a bola. Pessoal, em áreas de carentes financeiramente, ou as ditas como comunidades, não existem pessoas mais liberais do que eles. Na verdade, eles são talvez eles não conheçam o termo, né, ainda. Talvez eles não vivenciem nomes políticos e tudo mais, mas são aquelas pessoas que estão ali na batalha, na labuta, na diária, fazendo valer o seu pão de cada dia e que ficam furo da vida quando falta o dinheiro, quando tem que recolher o imposto, porque na verdade não se paga o imposto, né, se recolhe, entra a questão da educação financeira, mas quando tem que recolher o imposto, esse imposto não volta para ele em forma de benefício. Quando a gente chega com a linguagem que lhes são comum e apresenta todos esses detalhes do que poderia vir para eles, do quanto se paga sem que eles tenham retorno, do quanto eles poderiam prosperar nos seus negócios, fica muito mais fácil o entendimento deles. Tá? Eles são um pessoal muito liberal. Você falou da viagem, eu contabilizando aqui a viagem, eu rodei de carro 29.331 quilômetros em 86 dias. Um dos locais que eu fiz questão de... Na verdade, ele se autoindicou, né? Que havia o site onde indicavam os empreendedores para que eu entrevistasse. E ele se autoindicou na cidade de Icoaraci do Norte, município de Belém do Pará. Tinha que pegar uma estrada e tal, e eu disse, meu Deus, né? Será que eu vou? Eu digo, eu vou. E quando cheguei por lá, o diretor da escola, uma escola estadual, Avertano Rocha, né, lembro bem do nome, ele leva para a escola dele, tal qual a Laide falou aí, várias atitudes, várias formas de empreender na própria escola, além do padrão, além da grade curricular. Né? Ele coloca lá, por exemplo, a escola era toda pichada. Então, ele colocou para que cada jovem fosse responsável por cada setor da escola, que pudessem fazer as pinturas, que pudessem cuidar, que pudessem criar soluções para que eles gerassem renda naquela micro-região deles. E a partir desse momento de quando eles estavam fazendo acontecer, eles não deixavam que os outros bagunçassem, eles não deixavam que os outros piorassem aquele espaço dele, porque também não queria que o outro fizesse no outro espaço. Então, quando cada um começa a participar mais, saber dos resultados que podem gerar, automaticamente vai existindo um respeito maior e um respeito mútuo para que o empreendedorismo cresça, apareça e, sobretudo, em educação. Na Avertano Rocha, essa escola em si, ela ganhou vários prêmios de empreendedorismo, né? Foi selecionada para um documentário. Isso tudo eu soube quando eu fui lá. Eu não fui por causa disso. Eu soube quando eu estive lá. Então, existe sim, deve ser feito a junção de empreendedorismo, educação, porque colocar, tanto quanto a Laide falou, disciplinas ali na grade, que sejam poucas ou iniciais na grade, mas também possibilitar para eles a oportunidade de conhecer o que é o empreendedorismo mais a fundo, como até uma disciplina de extensão, é muito salutar.
eu estava vendo aqui os índices do IDEB no Rio Grande do Norte, né? Está em 3,2 para o ensino, os anos iniciais, e 4,8 para os anos finais. Isso o número de 2017. É a cada 2 anos, o de 2019, que sairia em 2020, devido a essa circunstância toda, ainda não saiu. Mas 3,2 e 4,8 de 10 possíveis, de 10 pontos possíveis, quando a meta seria para chegar em 6, e também não se chegou. Então, tem muita coisa a ser feito. Tem muita coisa a ser feito. E dá para ser feito. Basta... a Laide falou aqui, é um problema de gestão política. Enquanto eles fazem a dita gestão, a gente tem que fazer a nossa digestão, né? Tem que aguentar o que vai acontecendo, né? Enfim, dá para ser feito. E não só ficar, só concluindo aqui, não só ficar como, por exemplo, a nossa governadora hoje saiu nos blogs dizendo: eu não tive culpa de nada, porque os 49 milhões que estão sendo investigados na compra dos 300 respiradores pelo consórcio Nordeste, eu não fiz a compra. Quem fez a compra foi o governador da Bahia. Eu só fui a responsável por arrecadar o dinheiro. Enquanto cada um ficar somente tirando da seringa, fica complicado. Vamos lá, Fernando, você ia colocar aí. Então, o Partido Novo, ele tem lá, desde o início do projeto, a gente tem a premissa de que a educação que deve ser valorizada é a educação básica e a educação fundamental. Nós temos que inverter essa pirâmide. Hoje, a gente investe muito em educação de nível superior, e quem entra na escola de nível superior é o aluno da educação privada. Por quê? Porque as nossas escolas de educação básica e fundamental, o nível é terrível. Nós estamos no PISA, lá na rabeta, de 65 países. Nós estamos lá pelo 50, tá? Pelo IDEB, nós também ocupamos um lugar horrível. Nós tivemos, sim, um aumento de crianças ingressando na educação básica, mas na adolescência, na educação fundamental, nós tivemos abandono. Nós somos os maiores índices de abandono do Brasil. O voucher educação é uma tentativa de a gente analisar a possibilidade de inverter essa pirâmide. No Brasil, ele não teve aplicação ainda de forma profícua. Os exemplos que a gente tem de educação no mundo que deram certo, que se transformaram, acho que tem um áudio aí que está afiando. Tem um áudio afiando, acho que é o do Cleiton. Cleiton me ligou, acho que é o do Jean. Valeu, Jean. Então, a Coreia do Sul tem um grande exemplo, tá? A Finlândia é a melhor educação do mundo, e nós temos que fazer uma transformação muito forte em Natal, a começar pela administração. Nós temos 144 escolas, tá, no município do Natal, administrados, está lá no site da Secretaria de Saúde do município de Natal. Agora, quase 20% tem prédio alugado. O que é absurdo de tudo isso é que a gente tem uma quantidade enorme de patrimônio ocioso. Então, muita coisa na parte administrativa é obscura e a gente tem que enfrentar. A prestação de contas. O FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação, ele estabelece que deva ser dada autonomia aos diretores de escola. Infelizmente, os diretores de escola, eles têm uma autonomia muito pequena. A prestação de contas, informada ao FNDE, que é o grande financiador de, por exemplo, merenda escolar, a prestação de contas, ela é feita em papel. Então, nos nossos estudos, a gente percebeu o seguinte: ou a gente tem uma participação efetiva da população que faz parte do bairro da escola, ou a gente não tem um cidadão pertencente à educação da sua cidade. Esse é um ponto muito relevante. E o outro ponto relevante é, a gente hoje tem condições, inclusive com custo baixo, de ter educação em tempo integral. O mundo covidiano, esse mundo que a gente está vendo, está mostrando que a educação, o homeschool, a educação em casa, ela é muito efetiva. Eu tive um filho que precisou de homeschool e ele teve um avanço enorme. Você está junto dos seus pais, você está... E toda a academia, todo o quadro acadêmico, toda a grade escolar, boa parte dela pode ser apresentada através de homeschool.
tá? Outra coisa que a gente tem que implantar é o incentivo às atividades desportivas e outras atividades, como a arte. Então, é importante que a gente refirme convênios com a Polícia Militar, com o Exército, para voltar como eu era criança, até banda escolar, até músicos. É importante que a gente tenha uma criança saia da escola não apenas pensando em entrar na iniciativa pública, mas pensando em criar, e aí vem as ideias de implantar, como se faz na Finlândia, como se faz em outros países do mundo, empreendedorismo na escola e educação financeira. São duas cadeiras essenciais na grade curricular, porque a tendência do mundo é a gente ter uma quantidade de carteiras assinadas menores. O Brasil ainda é um país agrícola, na verdade, nós somos um país industrializado, mas junto das grandes economias, junto das potências naturais, Brasil, China, Rússia, Índia, nós ainda não estamos compondo, não somos considerados um país que se posiciona através de critérios educacionais, através da criação de ciência, através da saúde. Por exemplo, a educação na Índia é muito melhor que a do Brasil, e é um país pobre, é um país com uma população bem maior que a do Brasil. Né? Então, existem várias coisas que a gente pode fazer em curto prazo, através de vontade política e através de administração. É inadmissível que nas 144 escolas que a gente tenha, quase 20% dos prédios sejam alugados. A gente com uma quantidade enorme de patrimônio disponível, que deveria ser privatizado. Né? A exemplo disso, as escolas, elas podem também funcionar no mesmo lugar onde funcionarão as secretarias, já que funcionarão em coworkings. Enfim, é esse ponto que eu queria agregar. E, Guga, passo a bola aí para que você conduza, já que você é o convidado, tá? Amigo, tem aqui o Murilo... O Murilo está fazendo uma pergunta que, assim, infelizmente, Murilo, a gente não vai conseguir te responder essa pergunta porque não está no nosso comando, né? A gente não sabe como é que vai ser. Ele pergunta qual o plano de retomada das aulas na rede pública diante da eventual possibilidade de retomada das aulas presenciais. Infelizmente, nós não temos ainda o controle da Secretaria Municipal de Educação. Não está sobre a nossa gestão, né? Nem do novo. Então, assim, não dá para a gente responder. O André, ele fez uma pergunta aqui, colocando que é exatamente isso. Na hora que você oferece, que diz que quer ficar aguardando a resposta aqui, alunos estudem numa escola privada para depois tentar uma faculdade pública. A grande questão, André, não é se ele vai para a pública ou para a privada. A grande questão é dar oportunidade a esse aluno a estudar com qualidade e ter a mesma igualdade de disputar uma vaga que seja numa universidade pública, que seja numa universidade privada, entendeu? Mas, assim, a importância do município é dar a condição para que ele tenha uma educação de base com qualidade, que, infelizmente, hoje ele não tem. Esse é o princípio básico do voucher, para que o pai possa escolher onde o filho vai estudar. E é bem mais econômico para o município, certo? Guga, é bom... Guga, só pegando esse gancho que você está falando aí, é exatamente fazer a inversão, né? Não se constrói uma casa pelo telhado. Hoje se investe 5 vezes mais na educação da universidade, que é onde dá voto, né? Então, você está chegando ali na universidade sem qualificação. Por exemplo, o meu sobrinho fazia aqui CIT e a média era 5. Né? E aí a regra é não reprovar aluno, porque os alunos estão chegando às universidades com deficiência. Então, a gente tem que melhorar a educação de base para que eles possam chegar de uma forma mais justa e serem melhores profissionais. E aí os investimentos irem para a educação de base, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a primeira infância, para que eles tenham a mesma qualidade que tem um aluno de escola privada e possa pleitear uma escola pública. Mas, para mim, aquele que pode pagar deveria pagar a universidade. Até porque hoje é o pobre e o filho do pobre que paga para aqueles que conseguem chegar na universidade pública, né? Então, é o pobre pagando para o rico. O André coloca ainda aqui que a crise econômica vai aumentar o número de alunos nas escolas públicas. André, crise econômica, ela é uma questão flutuante, ela é hoje, não é amanhã, né? Então, assim, ou pode não ser hoje e ser amanhã.
Mas hoje é muito mais barato você terceirizar a educação, vamos colocar nesse sentido, de você poder dar oportunidade para essa escolha às escolas privadas, porque elas são mais fáceis, têm mais facilidade de se adaptar, até de absorver maior quantidade de alunos, do que é muito caro para o poder público preparar uma escola e dar ensino de qualidade. Precisaria de grandes mudanças de estrutura e de uma série de coisas, e é muito caro, né? Era muito melhor aproveitar o que já tem com qualidade e com condições de atender essa demanda, né? O que mais aqui temos de comentário aqui, para ver aqui? Cassandra está colocando aqui para a gente. Tem inúmeras escolas privadas, direto valor de R$500 a R$1.200, né? Seria interessante falar para o André que é a questão do excedente que o município não consegue absorver na sua rede própria de escolas, sim, né? Como também é o caso das creches, né? Tá, só um ponto relevante, viu? O voucher, ele está sendo, a ideia é testar ele, porque é o seguinte, a gente está na região metropolitana. Se você começa a ter uma abertura para entregar voucher de educação para todo mundo, começa a vir todo mundo para Natal. Então, o estudo de impacto econômico é necessário na aplicação de um voucher. Tá? Então, a ideia do novo vamos inverter a pirâmide. Educação básica funciona. Funciona a educação básica pública? Funciona. Funciona voucher em alguns lugares? Funciona. Mas o que é mais importante? Importante não é se é pata ou pato. Na educação básica, a gente tem que ter o ovo. A gente tem que ter o ovo para depois ter a galinha. As crianças têm que ter educação de qualidade. Então, é isso que é importante. No novo, nós temos que garantir a educação básica. Como o meu Zema está fazendo escolas estaduais agora, com educação em tempo integral. Só para concluir, porque é um tema muito relevante para mim. Eu sou advogado, me informei, tudo isso graças à educação, ao esporte, a bolsas escolares e a outros fatores que dependeram muito do meu esforço. Tá? Dependeram, inclusive, eu estudei em educação privada por causa de bolsa escolar. Se dependesse do município, eu não tinha nada. Nem do estado, eu não tinha nada. Só para dizer, Murilo, o projeto do Novo é um projeto de longo prazo, certo? Todas as ideias que a gente tem, que vão sair do papel na hora que a gente tiver a oportunidade de estar na prefeitura, certo? Eles vão ser muito detalhados e, assim, não vai ser da noite para o dia. Não se constrói uma cidade com essa qualidade que a gente imagina no dia seguinte à eleição, né? Mas tem que se construir uma base para se chegar lá. Não dá para a gente fazer mágica. Não tem varinha de condão, não, certo? Não vai ser fácil, mas o trabalho é longo. E, assim, o projeto do Novo, ele é de longo prazo. Ele não é para hoje, certo? Ótima pergunta. Excelente reflexão que a gente gerou no grupo aqui. Ótima pergunta. Bacana. Ficou meio baixo, Fernando. Eu acho que o pessoal não escutou bem quando você colocou aqui. Quero dizer ao Murilo que foi uma ótima pergunta, deu uma reflexão muito boa, trouxe dados relevantes em relação ao grupo, tá? Mostrou um pouco dos valores, dos nossos princípios e do nosso projeto. Quero agradecer ao Murilo pela pergunta que ele fez. Perfeito, a participação é importantíssima. Obrigado, Murilo. Olha aí, Fernando, o Rodrigo dizendo que está invertendo a pirâmide aí. Tem um cachorrinho que está bravo aí, né? Só complementando, com a questão da implantação dos vouchers, né? O jovem, a criança, ela passa a ter a educação de qualidade, e como foi feita uma pergunta dizendo, vamos colocar eles na escola privada para depois ele passar para uma universidade pública, sim, e por que não? Porque a ideia também é fazer com que a universidade pública seja de excelente qualidade. Né? Teve uma outra, a ideia no trabalho é para isso, né? Deve ser para isso. Como teve uma outra pergunta agora, que foi, puxa, será que a gente tem verba suficiente para os vouchers? Sim, sempre tem a verba. A questão é saber achar os caminhos onde o dinheiro foi deturpado, onde o dinheiro mudou de canto, né, onde foi para os bolsos errados, e tirar e colocar para os locais certos.
né? Como o Zema chegou lá no governo e saiu dando a rasteira e não sei quantos mil cargos, isso daí já gerou uma economia gigante que enfim, com o dinheiro que existe aplicado no local certo, temos dinheiro suficiente para isso. Perfeito. Estou respondendo aqui ao Murilo, só uma coisa aqui. Empreendedorismo é nossa bandeira maior no Novo, né? A gente acredita nessa filosofia de que as cidades precisam de empreendedores. Natal sempre foi uma cidade que espantou os empreendedores. A gente sempre coloca para que o pessoal saia daqui e vá investir em outro lugar e tal. E aí? Ideias boas para que a gente possa incentivar o empreendedorismo na nossa cidade, né? Fazer com que se gere emprego, que se gere oportunidade, se gere riqueza nessa cidade. Quem topa falar aí já? Eu posso dar uma primeira contribuição aí. Num dos vídeos que eu fiz, eu coloquei que a gente tem vários canteiros centrais aqui em Natal que tem quase 7 metros de largura. E a gente sabe, de acordo com a conversa que eu tive com o chefe da fiscalização ambiental da CEMURB, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que 100% das nossas cigarreiras estão irregulares. Então, eu vi que recentemente, lá em São Paulo, algumas empresas, né, do ramo bancário estão investindo na mudança de foco das cigarreiras lá de São Paulo, né? Então, jornal, quase ninguém mais vai numa banca comprar jornal, vai numa banca comprar revista. Isso, hoje em dia, a gente está se informando pela internet. Então, por que não transformar essas bancas, pegar vários empreendedores que estão informais e aí colocar eles para empreender nessas cigarreiras e implementar essas cigarreiras em alguns canteiros centrais da cidade, logicamente respeitando alguns critérios de distanciamento, proibição de comercialização de itens que possa vir a criar poluição, como salgado, algum tipo de fritura, coisas que vão provocar efluentes ali que possam vir a contaminar. E aí você gera várias cigarreiras vendendo vários tipos diferentes de produtos e gerando emprego e renda para essa pessoa toda que está informal aí. Joga a bola aí para os demais contribuírem. Eu queria fazer uma leve observação. Um dos princípios do liberalismo é a legalidade, a justiça. O patrimônio público, a área pública, a área de uso comum, ela é precária, ou seja, você não pode ser dono dela, não existe direito adquirido sobre ela. Entretanto, é importante respeitar, primeiro, a liberdade de empreender. Segundo, a liberdade econômica. Terceiro, os contratos firmados com particulares. Todas as cigarreiras, ou boa parte delas, grande parte delas, elas têm autorização. O que Cleiton falou, é bom que seja entendido, como sendo a possibilidade de qualificação dessa atividade tradicional no nosso município e no nosso estado. Nós já estamos sofrendo muito para estar recebendo intervenções do município. É importante, inclusive, dizer que a CEMURB, que várias outras secretarias serão integradas numa única secretaria, chama-se Secretaria de Modernização. A cidade vai ser digital. Existe, por exemplo, em Recife o Porto Digital, existe em São Paulo vários bairros. Nós vamos transformar a Ribeira num bairro digital, nós vamos mudar o plano diretor, tudo isso vai gerar novas perspectivas de negócios, na criação de tecnologias, se a gente se transformar num polo tecnológico, na concessão de outras modais de transporte, o plano diretor, na medida que você permite ter uma cidade mais adensada, isso significa que a gente vai ter 1 metro quadrado de construção mais barato e vai estimular mais o empreendedor a construir, porque o cidadão vai ter 1 metro quadrado mais barato. Então, vários fatores que são sistêmicos vão permitir, e graças às medidas liberalizantes, que Natal volte a crescer. O nosso povo é o povo com maior interesse em empreender do Brasil. Isso foi uma pesquisa realizada no ano 2017. Tá? É número 1. Entretanto, nós estamos quase no final, acho que somos antepenúltimo, em relação a ambiente propício para empreender. 23º. A gente inverta essa ordem. Vamos unir o que existe melhor em nós
em cada um de nós, que é o povo, com as nossas, um ambiente livre, um ambiente que gere perspectiva para o cidadão empreender, inclusive em aspectos urbanísticos. Na medida que você permite que o cidadão tenha uma parceria para padronizar as calçadas e para que as pessoas trafeguem na calçada, você vai contratar pedreiros, você vai estar contratando outros serviços. Então, a gente tem que ter uma mudança sistêmica para que Natal volte a crescer. Não é com a intervenção, não é com a injeção direta de capital que a gente não vai ter. O capital que a gente vai ter e que vai ter que segurar, vai ter que ser para saúde, educação e segurança. As 28 entidades, entre secretarias, autarquias, entre autarquias e empresas públicas, da administração direta e indireta, vão ter que ser reduzidas e comprimidas. Nós temos que privatizar a urbana. Tudo isso vai gerar novas perspectivas de negócio, vai gerar um ambiente. Por quê? Porque nós, do Novo, não apenas pregamos que o município tem que ser das pessoas, tem que ser do trabalhador, tem que ser do empreendedor. Mas o município tem que ser gerido por políticos que tenham mentalidade empreendedora. Nós vamos empreender na política para transformar um ambiente mais leve, mais barato, mais rápido e mais saudável para o cidadão. Perfeito. Só fazer um parênteses aqui, o André colocou essa questão aqui. Nós temos que entender o seguinte: Natal ela não tem espaço para receber indústria. Fato. Nosso município ele é muito pequeno. E nós temos que dar foco no empreendedorismo na nossa vocação. Qual é a vocação de Natal? Turismo, né? A economia é muito forte do turismo. Nós temos, assim, excelentes hotéis. A gente precisa cada vez mais incentivar essa linha. O turismo não é só a parte da hotelaria. Ela envolve o varejo, a gastronomia, uma série de outros serviços que a cidade pode ofertar. Então, assim, não adianta a gente desviar o foco, porque assim, vai ser uma briga inútil, né, de tentar trazer uma indústria para Natal. É inviável, né, até você não consegue instalar indústrias aqui. Alguns segmentos, a parte de indústria de tecnologia, né, a parte como foi feito lá em Recife, a gente tem a Ribeira, que ainda é um grande cenário, um grande espaço para que a gente possa absorver algumas indústrias, mas grandes indústrias, minha opinião, pessoal, que a gente não vai ter condição de sair. Por mais esforço que a gente faça, mas a gente não consegue dar a condição de instalação aqui. Guga, rapidinho, falando aqui sobre o turismo, a Natal perdeu muito quando ela foi a capital mais violenta do mundo. E aí muita gente fez os comentários quando os voos começaram a diminuir aqui para Natal, não é só porque estava caro o combustível, tanto é que baixaram o preço do combustível e continuou sem procura do destino. É uma Natal segura, é uma Natal bem cuidada, é uma Natal limpa, é uma Natal que tem os serviços dentro da cidade, não só nas praias, não só na beleza, tudo isso faz com que o nosso comércio, com o nosso turismo, a indústria do turismo funcione. E eu acredito também que o empreendedorismo, para o meio político ajudar o empreendedorismo, eu acredito que a Câmara Municipal, os vereadores poderiam começar fazendo um revogaço, revogando muita lei inútil e leis que travam o desenvolvimento dos nossos empreendedores da nossa cidade. A gente sabe que é um absurdo para você abrir uma empresa aqui, e pior, para você manter uma empresa aqui nessa cidade. Eu já falo isso muitas vezes, o empresário ele é praticamente tratado como um bandido. Então, eu acho que seria uma obrigação da Câmara Municipal, quem sabe um dia, se eu conseguir chegar lá, o primeiro ato é fazer um revogaço, fazer um levantamento dessas leis que travam a nossa cidade, que não deixam as pessoas produzirem e as pessoas desenvolverem. Outro ponto interessante foi o que o Fernando falou, fazer a votação, não sei se vai ser esse ano ainda, se vai ser no próximo ano, do plano diretor de Natal, um plano que possa devolver a cidade para o natalense, para que as pessoas que foram expulsas para Parnamirim, para São Gonçalo, para Macaíba, possam ter a liberdade de poder construir na sua casa de uma forma barata, simples, com respeito ao meio ambiente, com equilíbrio, mas que a gente possa desenvolver também construir casas nos nossos eixos, para que a gente possa desenvolver mais a nossa cidade. E, por último, na minha opinião, para ajudar o empreendedorismo, da qual eu sou formada, né, que sou formada em tecnologia da informação, é a gente usar a tecnologia para desenvolver a cidade. Pelo amor de Deus, a gente acabou esse negócio de ter que ir numa sede de uma prefeitura para poder solicitar um documento.
ou você ter vários sistemas que não são integrados, você tem que fazer o cadastro da sua empresa em vários locais. Então, você unificar esses cadastros, você melhorar a vida do cidadão, daquele que quer empreender, não só no tempo de abertura da empresa, mas na manutenção dela também. Eu acredito que a gente conseguir fazer uma gestão eficiente em cima desses pontos, de diminuir, né, de revogar as leis inúteis, as leis burocráticas da nossa cidade, botar um plano diretor que vai melhorar o desenvolvimento de Natal, tirar essa burocracia com a tecnologia e desenvolver nosso turismo, olhando com gestão de pessoas que querem mudar a cidade, usurpar da nossa cidade. Aí eu acredito que a gente vai conseguir ter uma cidade melhor e mais empreendedora, sim. Só dando uma contribuição, Guga, eu sou paraibano e moro aqui em Natal há 18 anos. E uma das coisas que me fez ir morar aqui também, na época como representante comercial, era ali a zona industrial que a gente tinha na Zona Norte, né, onde a gente tinha a Guararapes, onde tem o café, onde tinha a Capricórnio, onde tinha inúmeras outras indústrias, né, que me geravam uma boa comissão ao fim do mês. Mas só que, pouco a pouco, foi sendo perdido essas indústrias ali na Zona Norte, da cidade de Natal. Então, acredito que quando foi falado aí em indústrias, é no sentido também de resgatar todas essas empresas que saíram daqui, todas essas indústrias que existiam, traziam emprego, geravam renda para muita gente, né, e que de uma hora para outra foi sendo abandonado. Ali, basicamente, é um deserto, onde praticamente só tem o do café e a da Guararapes. Né, outras pequenas empresas que às vezes não se mantêm. Então, negociações podem ser feitas, como já foram feitas anteriormente, para que se traga mais indústrias de transformação ali para aquela região e para outras regiões. A gente está numa cidade em que, para um médio, pequeno empreendedor, são uma faixa de 120 dias para se abrir empresa. Lógico, não estou falando do MEI. O MEI a gente abre ali com 15 minutos junto ao Sebrae ou pelo portal do empreendedor. Mas uma microempresa você passa ali de 120 dias, enquanto você pega Chile, países vizinhos com 7, 8 dias, ou, enfim, outros locais com um dia também para se abrir uma microempresa, com tudo integrado, né, como foi comentado aqui agora, que pode ser feito isso tranquilamente. É a Natal Digital que a gente pensa, que a gente sonha, né? Dá para ser aplicado isso de uma maneira muito tranquila. A gente tem, como o Fernando bem comentou, uma população que é muito ávida por empreender, né? Que está em primeiro lugar no Brasil, porém, a gente está, de acordo com a Endeavor, ali em 2018, está em 23º no ranking. O Rio Grande do Norte está em 23º, ali no rabo da gata, lá embaixo, como um ambiente que não é propício, que não é favorável para essas pessoas que querem empreender. Então, todo um sistema tem que ser modificado com pessoas, como também já foi falado aqui, que estejam no poder, que tenham mente empreendedora. Porque não adianta colocar ali somente gente com favor político, porque ele não vai nem entender, por mais que ele queira, ele não vai nem entender como é que faz, porque nunca sofreu na pele o que é empreender. E quando eu falo empreender, não é somente ter a sua empresa, tá? Empreender, para mim, é realizar, é ir à frente, tomar a conta da minha vida, empreender minha carreira, me empreender no surf, me empreender na advocacia, e por aí vai. Né? Então, tem espaço, sim, para a gente trabalhar o empreendedorismo. E eu estava vendo aqui, são 4 anos para insolvência, para se fechar uma empresa, e tanta documentação, até para fechar é difícil. Então, tem que ser revisto tudo isso com gente competente. Ô, Jean, é importante mencionar o seguinte, que Natal, em 2011, só a indústria têxtil, nós empregávamos 40 mil famílias, 40 mil pessoas, na Zona Norte, Minas, Guararapes, e por aí vai. Tá? 40 mil pessoas. Então, a indústria, ela não deixou de estar em Natal simplesmente porque ela foi embora, porque o político não vai buscar a indústria. É a indústria que vai buscar o lugar. E a indústria vai buscar o lugar que seja mais propícia em relação à infraestrutura, em tributos, enfim, quando ela tem um ambiente propício para empreender. Seja de um empreendedor pequeno, acho que Jean é um grande
comentou em relação ao empreendedorismo, empreendedor pequeno ou empreendedor grande, ele precisa de um ambiente que estimule ele a aprender, empreender, e estimule as pessoas a ver o ambiente, a ver o empreendedor como sendo uma pessoa que é saudável. Não precisa nem estimular, basta não causar medo. O cidadão... Deixar trabalhar. A política, boa parte da politicalha natalense, ela vem condenando os industriais. Nós temos, sim, condições de trazer indústria, só que, para isso, nós precisamos ter uma política proativa. A nossa Secretaria de Desenvolvimento é um desastre, não existe. Então, nós temos que ter uma política proativa para mostrar para o mundo, mostrar para o Brasil, quando a empresa vier para cá, dizer o seguinte: eu não vou para Paulista, em Pernambuco, que não tem infraestrutura. Eu não vou para Goiânia, em Pernambuco, colocar uma empresa que custou 1,2 bilhões de dólares, se eu tenho aqui o gás mais barato, se eu tenho aqui vários outros fatores. Por que eles não vêm para cá? Então, a pessoa chega hoje no estado de Pernambuco, ela desce lá, o governo pega o helicóptero e mostra onde ele vai poder ser instalado. A área nós temos, espaço nós temos, que nós não temos é um ambiente propício para o cidadão, seja ele o cidadão da cigarreira, seja ele o ambulante e o mascate da praia, tá? Seja ele o industrial. A indústria da tecnologia, a indústria da construção civil, a indústria da modernização, essa nova indústria 4.0, esse vai ser o grande foco da nossa política, porque é o que a gente consegue escalar com maior velocidade. As outros modelos, outras matrizes industriais, que dependem, por exemplo, de energia fóssil, que depende de um volume muito grande de energia elétrica, esse tipo de indústria ela vai depender do aumento do consumo. Como nós vamos ter uma cidade mais pobre, o mercado interno, por si só, ele já não vai ser um mercado, diríamos assim, propício à indústria. Então, nós temos que enriquecer a nossa cidade, nós temos que enriquecer o nosso cidadão, tá? E nós temos que diminuir as diferenças, mas só conseguiremos isso se garantirmos igualdade de oportunidade, saúde, educação e segurança. Educação para empreender, educação financeira, para que a educação técnica, para que a criança, quando sair da escola, ele diga o seguinte: eu vou ser um inventor, nós vamos inovar, como é na China, como é na Índia, como é nos Estados Unidos, como é na Rússia. Então, é importante que a gente não perca indústrias para o Paraguai. É importante que a gente não perca indústrias para a China. Isso é que é importante. E a mudança da nação não começa só na União, ela começa no município. É óbvio que o Estado tem um ambiente muito ruim, é horrível o nosso regime de ICM, é óbvio que a União, nós temos uma quantidade enorme de tributos, precisamos de uma reforma tributária. Então, existem várias coisas, mas as mudanças começam aqui, como o Jean falou. Só essa contribuição, muito obrigado, viu? Bacana. Então, vamos lá. O André está colocando aqui que Natal não pode ter somente o turismo, né? Essa foi uma bandeira econômica, de fatos dos políticos anteriores. Acho que ficou meio confuso aqui o final. Mas, enfim, a gente não é só ter o turismo, mas o turismo é a maior indústria que a gente tem na cidade, não tenha dúvida disso. Mas tem uma série de outros fatores que a gente precisa implementar. Mas, assim, a gente não pode jogar fora uma ideia boa, um produto bom que a gente tem, que é o turismo, porque foi mal trabalhado por outras pessoas, né? Por outros políticos, por outras pessoas que tinham a mente e o foco para não realizar o desejo da cidade, e sim realizar os desejos pessoais. Então, a gente não pode descartar o que é bom, que é o turismo para Natal, que é fantástico. A cidade tem isso como elemento principal, a gente não tem dúvida disso. Vamos aqui ver mais algum comentário. Voltando aqui ao sistema de voucher. Guga, deixa eu só colocar aqui uma sugestão. Pois não? Não, aqui, falando aí da questão do turismo, falando do Porto Digital, a gente pode também fazer, sabe o que é uma coisa interessante? Pegar áreas da cidade e liberar para locação de filmes e séries, como acontece em São Paulo, no Rio, Nova York. Já pensou a gente aqui sendo um polo gerador de indústria cinematográfica? Então, você está entrando num tema agora que é o que a gente que tem aqui no script para a gente falar, que é sobre cultura, né?
Natal é uma cidade que tem uma riqueza cultural fantástica, mas extremamente esquecida, jogada fora, ninguém fala disso, não se fomenta nada, né? A gente tem uma coisa que eu curto muito, que é o rock, a gente tem um dos maiores festivais do país, que é o Festival do Sol, e além disso tem o MADA também, que são 2 festivais gigantes. O Brasil inteiro, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos com Foca na produção, fazendo algumas coisas, alguns trabalhos com ele, e vi, assim, a quantidade de bandas do Brasil inteiro que tem interesse em vir para Natal, porque é uma coisa surreal. Então, assim, a gente não tem mais formação de plateia, como vocês falaram, não tem mais a bandinha na escola, né? Não tem mais isso. A gente não tem mais teatro em Natal, a gente não tem, claro, exceto o Riachuelo, mas, assim, a gente não tem mais um produto da cidade e é extremamente desvalorizado. Natal pode ser... tem a história da Segunda Guerra Mundial, que pode virar filme, pode fazer um monte de coisa, a gente tem cenários belíssimos na cidade inteira, né? Mas a gente não consegue nem ter a oportunidade de ver o pôr do sol no Rio Potengi tomando um cafezinho, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre cultura. Alguém quer discutir nessa linha aí? Deixa a Dina falar um pouquinho. Fernando levantou o dedo ali. Dina, seu áudio está desligado. Pronto. Podem falar, eu complemento depois. Podem falar. Não, eu queria, então, só fazer essa sugestão, que, inclusive, foi uma ideia que eu coloquei no meu processo seletivo, é que, justamente, a gente podia começar a utilizar ali a Ribeira, com aquela edificação histórica, né, aquela área ali do Cemitério dos Ingleses, do outro lado do Rio Potengi, a própria área do Mangue ali da Zona Norte, para servir como palco de cenário, né, para filmagem de séries, filmes, né? A gente tem a Ilha de São Pedro e São Paulo, né, que é a última área do Brasil antes de chegar na África, fica no meio do Oceano Atlântico, e a base de pesquisadores e o pessoal da Marinha sai daqui de Natal. A gente tem ali o Seridó, quer dizer, eu estou falando do interior do estado, porque Natal pode ser um polo para levar, de repente, toda essa produção cinematográfica para o interior. Eu e o Jean, a gente já participou aí de algumas produções cinematográficas, Jean bem mais atuante do que eu só fiz uma leve pontinha lá, literalmente, mas é interessante porque tem toda uma cultura, todo um segmento milionário que a gente não sabe, quiçá a gente está vendo aí a Netflix crescendo pelo Brasil inteiro, vem a Amazon e outras, Globopay, né, e outras séries, outras empresas de streaming, a gente tem que entrar aí no turismo 4.0, né? Fala, Fernando. Porque eu, por exemplo, eu nasci em Pernambuco, eu me sinto o maior natalense. Temos que resgatar a história da nossa cidade. A história da nossa cidade deve ser resgatada. Eu, outro dia, postei sobre o DOPS 9, o maior avião, ele voava 10 metros da água, veio da Europa para cá, um avião alemão, e o primeiro destino foi onde? Em Natal. Ele voava 10 metros da água, ele parou em Noronha, que era a nossa cidade. Na época, muito antes da Segunda Guerra, o aeroporto, na verdade, o trampolim da Vitória, Natal, já era um dos pontos mais utilizados para voos internacionais do Brasil. Na verdade, era o mais movimentado. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, 20% da população natalense era ocupada por americanos. Nós temos aqui o território, o cemitério dos ingleses, do outro lado do Mangue, ninguém conhece. Nós temos o Forte dos Reis Magos, que hoje está na competência do Estado, foi do município, voltou para o Estado, foi da União, foi para o município. A roupa. Então, é necessário que a gente volte a resgatar a nossa história. Pelo amor de Deus. Quando eu conheci Natal, foi através do Rio Potengi. Quando eu conheci, eu fiquei impressionado pela beleza natural que a gente tinha, pela beleza cultural da região. Então, a gente tem que resgatar a nossa história. O natalense tem que voltar a resgatar a história musical. A nossa história, as nossas riquezas históricas têm que voltar a ser resgatadas. Eu adoro ver, por exemplo, as histórias da Segunda Guerra Mundial, o trampolim da Vitória, os sustos que se deram em toda a tropa no dia que estava todo mundo marchando no dia 4 de julho, os americanos, e um avião deu um rasante, saiu todo mundo correndo pensando que era alemão, a loucura. Esses mitos, essas histórias, né? Essa mistificação da nossa cidade que é bonita.
Então, nós vamos voltar a ter que ter orgulho da nossa história. A gente vai ter Natal 4.0, a história aeroespacial, o Rodrigo bem lembrou, né? Então, nós temos uma história riquíssima, que é associado a uma indústria 4.0, que é associado à nossa vontade, ao orgulho natalense, ela vai voltar a dar frutos. Então, a primeira coisa é fazer com que o nosso cidadão, é muito importante, que o nosso cidadão volte a ter autoestima. E o cidadão que não conhece a sua história não vai ter autoestima nunca, ele vai se espelhar nos outros. E é isso que me revolta, quando vem gente comparar com a Paraíba, com todo respeito à Paraíba, ou com Pernambuco, plano diretor, ou com São Paulo. Nós não temos que nos comparar com esses outros lugares, não. Nós temos que buscar o que existe melhor no mundo, em plano diretor, nós temos que pensar grande. Nós temos que preservar a nossa história, nos orgulhar do que nós somos. Né? Então, é isso que eu quero dizer, eu sou um grande defensor da nossa história, vez por outra eu posto a Ponte do Igapó, outro dia, acho que foi Dina que mandou a Ponte do Igapó, quando era, a indústria Guararapes é onde o shopping, né? A nossa história, não a recente, mas a nossa história indígena. O nosso povo aqui expulsou, foi defendido pelos franceses. Os nossos índios tiveram associação com os franceses, isso é mais raro do que a associação com os holandeses. Então, é importante que a gente venha resgatar. Natal só foi ocupada, na verdade, porque conseguiu tomar dos franceses. Tá? Então, vamos buscar resgatar a nossa história. No museu, existe uma história que ninguém sabe, o remador. Em 1953, foi feito o maior feito do esporte no mundo. Ele foi feito por 5 potiguares. Os caras saíram remando daqui de Natal, foram até o Rio de Janeiro. Só que no meio do caminho, num barco chamado Rio Grande do Norte 1, ela afundou lá em... Eu sempre falo isso porque eu sou remador, mas ela afundou em Sergipe. Os caras tiveram que nadar 11 quilômetros. Café Filho mandou trazer eles de volta para cá. Né? Café Filho, que foi vice de Getúlio Vargas, depois se tornou presidente, com Getúlio Vargas suicidou-se. E eles reconstruíram a Rio Grande do Norte 2, que é um barco reforçado, pesadíssimo. Café Filho mandou levar o barco de volta para Sergipe, e de Sergipe eles foram até o Rio. Então, essa história foi veiculada e retratada no BBC de Londres, que é um país que tem uma tradição, cultiva a história. E esse barco existe, até hoje. E ele está abandonado, acho, salvo engano, no museu, que inventaram o Museu do Esporte lá no Caique, sem placa, sem informação. Eu tenho vontade de pegar o barco e, por gentileza urbana, reformar o barco, porque é um absurdo ver uma história dessa que ocorreu. Ela foi planejada em 1932, em 1936. Eles só tiveram autorização porque diziam que era suicídio. Esses potiguares heróis só tiveram autorização em 1952. Foram chegar em 1953. Afundaram, voltaram, foram de novo para Sergipe e seguiram para o Rio. Chegando lá, foram recebidos por Café Filho, por todos os remadores, com festas, e foram homenageados no Maracanã, num clássico entre Botafogo e Flamengo. Botafogo, Clube de Regatas, e Flamengo, de Regatas, Clube de Regatas Flamengo. Então, essa história dos nossos heróis potiguares, a história heróica do nosso povo, que deve ser ressaltada. A cultura começa por aí, pelo orgulho do nosso povo. Dos escoteiros também, Murilo. É isso aí. Obrigado. Eu acho que essa contribuição que o pernambucano vai dar maior, eu acho que é essa, fazer com que esses caras, esses ciganos que estão aí, né, esse prefeito que é de Caicó, esses ciganos que estão aí na Câmara Municipal, que não têm identidade, que não são apaixonados pela cidade, eu acho que essa é uma grande colaboração que eu vou dar, que é fazer a gente ter orgulho do nosso heroísmo. Obrigado. Me deixa indignado e orgulhoso. Só para fazer aqui uma colocação, o Murilo falou aí, foi em 1923, 5 escoteiros saíram caminhando daqui de Natal até São Paulo. Naquela época, eles vestiam caque, né, como uniforme, e aí foram confundidos no interior da Bahia com cangaceiros. Levaram o tiro da polícia. É uma história que inclusive, que eu estou escrevendo. Eu tenho o diário de Humberto Lucano.
Eu tenho o diário Legal. do Rosa aí, em breve, assim que eu tiver uma boneca do livro, eu mando para vocês darem uma lida e dar a opinião de vocês aí. Bacana. É, que bacana. Ô, Guga, deixa eu só pegando esse gancho aí, só para terminar de Fernando, ainda quando eu tinha um programa de rádio, eu entrevistei muitos artistas, e todas as vezes que se perguntavam o que é que poderia fazer para melhorar a vida do artista, né, aqui em Natal, e todos eles falavam 100%. Precisa de incentivo público. E eu penso totalmente ao contrário. Eu acredito que se a gente tem uma criatividade e se você puder fazer produtos diferenciados, por exemplo, a minha mãe passou anos fazendo um projeto de chorinho em bares, que era de bar em bar, e simplesmente lotava. Ela chamava ali 8, 10 pessoas, fazia aquela roda de chorinho gigantesco. Nem sei se todo mundo sabe que é minha mãe, Lucinha Lira, cantora. E ela fazia essas rodas de chorinho que lotava os bares das pessoas mais velhas. Então, eu acredito que se você tem a criatividade, se você está com o turismo, com tudo funcionando, a gente consegue empreender, sim. Não precisa do governo para pagar show de 300 mil reais para desenvolver cultura. Isso não é cultura. Isso é política de pão e circo. E isso que Fernando Pinto falou aqui, eu fico emocionada, porque eu estudei sobre a história do Rio Grande do Norte, estudei a história de Natal, mas a gente se perde com o tempo. Conversando com o Gêner Tinoco, ele me passou um dado que 92% dos natalenses não conhecem a história de Natal. Não conhece. Né? É bem complicado isso, e a gente tem uma história riquíssima, que foi o Trampolim da Vitória, o que é que se viveu naquela época. Meu pai conta como é que era naquela época, meus tios comentam como é que era naquela época, a história dos galados, da onde surgiu a expressão dos galados, né, que vinham referente aos bailes de gala dos americanos, que aí os natalenses, né, ficavam dizendo, bando de galado, com raiva, porque eles passavam os ombros pegando as meninas da sociedade, as bonequinhas, para ir para a festa lá no CAP. Porque seu pai não quis contar a história que eles chegavam lá em Maria Boa. Aí era a noite dos galados, que era a hora da galera sair lá de Maria Boa para eles entrarem. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer figuraça. E aí, assim, a gente tem tanta história bonita para contar, e a gente tem aqui uma rampa fechada, né, que se via para tocar música, né, alguns shows, mas que eu não posso levar meus filhos para conhecer a história, né, de Natal, do Forró. Vamos fazer o Museu do Cabaré em Maria Boa. Eu sei onde é. A gente pode. É um prédiozinho, tá bem velhinho, viu, Alaide? Onde? Aí, o Museu do Cabaré, contando a história dos cabarés. Essa época, acho que essa época aí é mais para você, para Cleiton, para Jean. Não, contando a história dos museus do cabaré do povo americano. Cabaré é um termo utilizado que... Eu já fui num cabaré, rapaz. É lá o Moulin Rouge, lá na França. Para você ver, a rua, aquele bairro lá na França, que é o Monta, como é aquele que tem escada, que tem aquela igreja? Montparnasse. O turismo lá é em torno do cabaré, né? Do Moulin Rouge, que era o Maria Boa daqui. Então, quando você tem criatividade, você consegue fazer turismo, você consegue fazer shows belíssimos, movimentar a cidade, movimentar e dar emprego quando você quer. Até fazendo museu assim, né? Até fazendo casa de show assim. Talvez se o nome fosse Hot Mary ou Good Mary, né? Tivesse mais resultado. Mas, é verdade. Enfim, quando Cleiton falou que eu estou na linha aí da cultura, né? Eu sou ator também, formado, sou roteirista pela Academia de Roteiro de São Paulo, né? E sigo um pouco na contramão da grande maioria dos artistas, quando a Laide comentou aí que, se não 100%, mais 99%, fala que precisa de incentivo público, né, para poder fazer a roda deles andar, né, a roda funcionar, a roda da cultura. E que não precisa, né? Por isso que eu sou meio automaticamente excluído pelo pensamento diferente. Porque o pouco que eu já fiz foi tudo daqui. Foi de escrever o roteiro, foi de juntar elenco, foi de produzir, foi de buscar locações. Deixar a barba crescer. Deixar a barba ficar gigante aqui para fazer alguns personagens, né? Eu fui, inclusive, eu fui xingado de Lula. Ai, tá? Coitado.
por causa da barba. Né? Fui xingado de Lula. Mas tudo foi feito no peito e na raça, com as restrições orçamentárias que nos é devida, mas foi feito, foi realizado. Inclusive, consegui Tirulipa, que fez uma participação num filme de comédia nosso, mas conversando com ele, conversas com um, conversa com o outro, uma das atrizes do nosso elenco era do balé de Tirulipa. Então, conversa com ele, vai lá, abre o espaço, até que ele disse, quando ele veio fazer show aqui em Natal, aí a Elaine falou com ele, ele disse, ok, pode vir para gravar. Eu disse, tudo bem, pode abrir a porta do teatro, que eu já estou aqui atrás. Ele disse, não, como assim? Eu digo, eu já estou aqui atrás. Não, mas você pode vir tal hora. Eu disse, não, abra, você acha que eu ia dar tempo dele mudar de ideia? Né? Então pode abrir a porta que eu já estou aqui, com equipamento, com tudo. Então a gente entrou, mudei o final do filme, para poder a participação dele ser o encerramento, né? Ficou bem bacana, coisa linda. Ficou bem bacana, um média-metragem chamado Rapadura Fever, né? Onde pessoas querem acabar com toda a rapadura do mundo, e o rapaboy que sou eu não deixo, né? Bacana. E Tirulipa, no final, foi o grande, enfim, depois vocês assistem. Tudo dá para ser feito empreendendo. É mais difícil, sim, mas foi assim que o pessoal do Septo fez, começou no peito e na raça, foi para frente e receberam premiações, e depois que você como tem uma frase de Bill Gates, ninguém nunca vai lhe dar um carro antes de você ter conquistado o seu primeiro. Então, depois que você mostra os resultados, as pessoas vêm atrás de você, porque você é bom, né? E depois o Septo conseguiu vários aportes e fez a segunda temporada de uma maneira totalmente diferente em tecnologia, né? Tiveram outras séries aqui, como Calabouço, enfim, eu tenho participação em 6 filmes hoje, 2 com roteiro próprio. Clayton fez uma participação também num dos filmes que eu atuei, que é contando a história do bairro do Alecrim, né? O Alecrim e o Sonho, né? É um alecrim futurista do mundo fantástico, visto por um sexagenário que mora sozinho em casa, um octogenário que mora sozinho. É um negócio bem maluco, bem divertido, e no filme eu fiz um bandido. Isso aí deve chegar aos cinemas no fim do ano. Mas dá para ser feito muita coisa, dá para resgatar a cultura das pessoas, a cultura do Rio Grande do Norte, e valorizar. Quanto mais a gente tiver orgulho, como o Fernando bem coloca, das nossas raízes, do que a gente já fez, dos escoteiros que saíram até São Paulo, dos remadores que foram até o Rio de Janeiro, de cada pequeno feito desse, a gente valoriza, mais em frente. Desculpa, Dina está com 1% de bateria, está acabando a bateria dela aí. Vamos escutar ela aqui enquanto ela... Porque, assim, a gente tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente já está aqui mais de 1h30, né? Eu acho que foi muita coisa, assim, bacana, e a galera está aqui assistindo a gente. Então, eu acho que era o momento já também da gente começar as considerações finais, né? E vamos começando por Dina aí. Pessoal, muito obrigada pela live. Eu estou triste porque eu só estou com 1% de bateria, vai arriar já já. Então, nem tenho muito o que falar, apenas agradecer. E vamos fazer mais vezes. Foi muito boa, muito. Beijos. Bacana, nós que agradecemos. E, assim, desculpa ser, assim, cortando aqui, colocando, assim, rápido, mas, assim, 1h30, a gente conversou bastante, tem muito assunto para conversar, tem muita coisa para a gente fazer. A gente não está aqui como fazendo... Estamos nos apresentando para a cidade, falando um pouquinho dos conceitos do novo, né? E a gente vai voltar aqui para falar mais efetivamente de como a gente vai fazer todas as nossas ideias. E a gente muito da colaboração de todo mundo, que todo mundo contribua com ideias, né? Contribua com apoio de trabalho, e vamos junto fazer uma coisa diferente, certo? Doutora Laide, suas Boa noite, considerações. pessoal. Obrigada por... Dina acabou 1% da bichinha. Obrigada, Guga, por esse tempo, né? 1h50 passou voando. Eu agradeço essa oportunidade de rever meus amigos aqui, que eu já não via, Cleiton faz tempo, Jean também.
Você, eu vi hoje, né, que a gente foi entregar a nossa documentação lá em Cassandra, isso. Mas obrigada pela oportunidade, quero mandar um beijo para todos, quero dizer que eu estou muitíssimo feliz, vocês já viram que eu sempre estou com energia, né, lá em cima. Estou muitíssimo feliz em participar aqui dessa live, falando sempre em políticas, falando em projetos, em oportunidades, em coisas boas, coisas que possam acrescentar para uma Natal melhor, uma Natal que talvez para mim, ela já chegue aqui, eu consiga fazer alguma coisa para dar orgulho para os meus filhos, para um Natal melhor, que principalmente meus filhos, Marina estava aqui há pouco tempo, né, minha pequenininha, de 4 anos de idade, mas que a gente possa fazer, viu, Fernando Pinto, uma Natal melhor para Marina, para Duda, para Miguel, que eles possam conhecer mais a história da cidade, que eles possam ter orgulho da nossa cidade natal, que eles possam andar no transporte público, que eles possam ir para uma escola pública de qualidade, não tem problema da gente sonhar, né? E eu quero agradecer muito a todos vocês, um beijo bem grande a todos, até a próxima. Bacana. Doutor Cleiton. Obrigado aí pelo doutor. Na verdade, nós somos doutores da vida, né? Cada um tem sempre um pouquinho para ensinar. Agradecer a você, Guga, pela iniciativa. Agradecer também aí a todos os nossos participantes, ouvintes, que interagiram aí com a gente. As perguntas de vocês nos ensinam também, porque aquilo que a gente não sabe, a gente corre atrás para poder responder. E isso aí foi só o primeiro de um bom bate-papo. Eu vou até dar aqui a sugestão de que toda semana a gente faça um bate-papo desse com um tema específico. Aí a gente pode trabalhar melhor, né, para não ficar falando sobre muita coisa e talvez até ficar um pouco mais disperso. Fica aí a sugestão, muito obrigado, boa noite a todos. Alaíde, eu não sabia mais nem como é que era o seu rosto, tanto que eu não lhe via, viu? Ave Maria, assista minhas lives. Você é minha galada preferida. Você também. Diana Oliveira. Rapaz, quando eu cheguei aqui em Natal, que escutava o termo galado, eu dizia, meu Deus do céu, que gíria feia. E depois, no cinema, foi que eu fui descobrir o porquê do termo, quando a gente ia gravar um filme chamado Dos Galos aos Galados. Foi quando eu descobri a origem do termo. Né? Mas, enfim, Guga, obrigado pelo convite, né, para estar aqui com essas feras, aprendendo com eles, construindo com eles e fazendo com que as ideias sejam colocadas à frente, né, com que a gente possa tirar da cabeça, pôr no papel, mas principalmente tirar do papel e colocar na prática, né, fazer a coisa acontecer. Para isso, a gente precisa muito que a população veja tudo o que está acontecendo, veja, inclusive, como o Cleiton comentou, quem já está lá há 7 mandatos, há 4 mandatos, e o que é que fizeram efetivamente. Né? Vamos renovar as coisas, vamos pensar numa cidade melhor, num estado mais forte, num país mais próspero, e o Novo está aqui disposto a isso, né? Dando a cara a tapa, se colocando como pessoas públicas que não é fácil virar essa chave, né, para ser pessoa pública. Teve um post que o Fernando colocou certo dia, que ele dizia, que já era uma história que eu conhecia, mas que é referente a isso, uma vez quando a água entra no mar, ela já é mar. Né? Quando o rio entra no mar, ele segue, não tem mais como voltar. Então, a ideia é daqui para frente. Obrigado pelo convite, estou à disposição para os próximos e vamos juntos. Show de bola. Doutor Fernando Pinto. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço mais uma vez aos nossos vereadores, futuros vereadores, né, após a nossa convenção, Guga, Jean, Alaíde, Cleiton e Dina, que nos deixou mais cedo. Eu agradeço você que está assistindo a gente até essa hora agora. E a mensagem que eu quero deixar aqui é de união. Nós estamos num momento muito difícil. Eu aprendi, nessa missão que eu estou tendo, que a primeira função de um político é unir a sociedade, é unir pensamentos em torno de um propósito. Nós vamos seguir firmes, nós vamos passar dessa crise firmes e nós vamos superar isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar, é a mensagem do meu coração, e esse é o meu propósito. Meu propósito que segue, que espelha e que deve espelhar, por isso que eu fui aprovado, que nós fomos aprovados no processo seletivo do Novo. Boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima. Gente, queria agradecer muito aí a vocês pela oportunidade desses momentos aqui, né? Agradeço bastante ao Fernando, a Laíde, a Dina, o Cleiton, o Jean,
e a todos que acompanharam aqui. Muito obrigado, vamos conversar mais, tem muita coisa para a gente trocar ideias, e excelente ideia, Cleiton, da gente fazer com um tema específico, né? Essa foi a primeira, valeu, brigadão, boa noite, um cheiro no coração de todos. Vamos mexer. Um abraço, valeu.